Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 16 de agosto de 2023, uma quarta-feira, são 19 horas e 31 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, aqui da cidade de Jaú. Nós estamos estudando do referido livro, o livro segundo, no seu capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. O item com o qual nós vamos iniciar os nossos estudos é o de número 12, Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros. Esse é o subtítulo desse capítulo 9, e a pergunta de Kardec é de número 551. Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores: um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe for devotado, pode fazer mal ao seu próximo? Resposta: não. Deus não o permitiria. Então essa história de que as pessoas podem, com a ajuda dos espíritos, fazerem mal às pessoas, isto é uma crença totalmente infundada, porque isto não está nas leis de Deus e Deus não permite esse tipo de coisa, né? Então, como explicar o fato de que as pessoas utilizam-se de feitiçaria e dessas coisas? Boa noite, Dani. Boa noite, alunos. Boa noite, Alexandre. Se utilizam desse subterfúgio, né, dessa maneira, para tentar fazer mal às pessoas, né? Há pessoas que se utilizam disso para amarrar o seu namorado, trazer mulher, esposa de volta, trazer o marido de volta. Por que que isso acontece? Por que que os espíritos imperfeitos, os maus espíritos, têm ascendência sobre as pessoas? Pelo simples fato delas abrirem, através dos seus maus sentimentos, do seu mau comportamento, do mau pensamento, brechas para que esses espíritos invadam a sua vida. Apenas isso, né? Então não é necessário que ninguém peça ao mau espírito que venha dominar a sua vida. Basta apenas você agir e se utilizar-se das más paixões da sua vida, né? Permitir que o seu pensamento se dirija e venha a se orientar por maus pensamentos. Aí esses espíritos invadem a sua vida e tomam conta da sua vida, apenas isso, né? Mas isso não é pelo fato de alguém ter pedido para ele que haja dessa ou daquela maneira. Absolutamente, porque se alguém pedir que um espírito imperfeito, um mau espírito, haja contra alguma pessoa, e essa pessoa tiver ascendência moral sobre o encarnado e sobre o desencarnado, jamais ele vai conseguir alguma coisa. Jamais. Um homem moralmente forte, moralmente elevado, não permite que ninguém, ou não possibilita, vamos dizer, seria um termo mais adequado, né? Não possibilita que um mau espírito encarnado ou desencarnado invada a vida dele. Então é por isso que os espíritos respondem dessa forma. Não. Deus não o permitiria, mesmo que aquele espírito está sendo invocado, não é, para fazer mal a outro, se, como ele diz aqui, seja devotado àquele encarnado, mesmo que eles sejam um e carne, que eles componham uma dupla para fazer mal às pessoas, mesmo assim eles não conseguem isso. Mesmo assim, eles não conseguem, porque a ascendência moral é que manda. Moral elevada, o espírito é subjugado. Moral baixa qualidade dos pensamentos, baixa qualidade moral, o espírito tem ascendência sobre aquele que está sendo, que está se tentando prejudicar. E consegue. É por isso que as pessoas muitas vezes sentem a ação dos espíritos, né? Nós tivemos uma solicitação de uma prece para um conhecido nosso, para um parente nosso. Na realidade não é parente, ele é filho de um primo meu, parente de segundo grau, e esse menino é dentista, formado em odontologia, e
Não, uma moça lá falou para a mãe dele, falou, olha, ele vai ter uma dor no braço, que ele não vai conseguir nem trabalhar. E sempre é isso mesmo que está acontecendo. Exatamente isso que está acontecendo. Então a inspiração dos espíritos foi ela. Plantou alguma coisa no consultório dele, né? E ele está sentindo isso. E é assim que acontece. Mas por que ele está sentindo isso? Porque Deus permite que o espírito faça mal a ele? Não. Porque essa meninada é inconsequente, é irresponsável. Se relaciona sexualmente com qualquer pessoa, com o primeiro que aparece ou a primeira que aparece, sem questionar moralidade, sem questionar se tem uma boa procedência familiar, sem questionar se é uma pessoa religiosa, né? Sem questionar princípios básicos de moralidade que salvaguardam, vamos dizer assim, o bem-estar da pessoa, né? Ah, mas essas pessoas são... Quem pensa assim é um falso moralista. Falso moralista coisa nenhuma. A moral elevada sempre será a moral elevada. A conduta moral, a boa conduta moral, sempre vai trazer respeito àquela pessoa que se conduz moralmente bem pela vida. Essa é a realidade. E assim, como os encarnados respeitam quem se conduz bem moralmente pela vida, os desencarnados da mesma forma. Por isso que não conseguem ascendência, não conseguem prejudicar aquela pessoa. Eu conheci um caso também na Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro, que foi o espírito que tentou fazer o mal à pessoa, foi atendida num trabalho de desobsessão, né? Falou, eu fui mandado, mas eu não consegui acessar a pessoa, eu não consegui prejudicar a pessoa, eu voltei para aquele que me mandou. E a pessoa que tinha feito o trabalho para prejudicar aquela terceira pessoa estava se sentindo muito mal, porque recebeu de volta aquilo que mandou para aquela pessoa. Então é assim que funciona. O mal não existe. O mal é fruto da ignorância das pessoas. O mal simplesmente não existe, né? Eu falei isso aí, escrevi isso aí numa mensagem outro dia na nossa página no Facebook. Nossa, o sujeito ficou bravo pra caramba. Eu provo que o mal existe e tal. É tal a ignorância das pessoas a esse respeito. Questão de número 522. Que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? É isso que nós estávamos comentando, né? Vamos ver a resposta dos espíritos superiores. Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o seu próprio espírito for mau. Poder magnético, ao qual ele se refere, esse magnetismo não tem nada a ver com o magnetismo dos metais. É o magnetismo humano, ou seja, a quantidade de fluido vital que cada um de nós recebe ao encarnar. Nós recebemos uma quantidade de fluido vital, aquilo que permite a vida física. O espírito não precisa receber fluido nenhum para estar vivo, ele permanece vivo antes e depois da morte, né? Mas ao encarnar nós recebemos uma quantidade X de fluido vital. Uns recebem mais, porque têm compromissos maiores, físicos, materiais com a vida, e outros recebem menos. Tanto que existem pessoas que são apáticas, né? Nossa, como o sujeito a gente chama de marcha lenta, né? O sujeito é marcha lenta pra caramba, ele é difícil, ele pega no tranco e tal. A gente usa esse tipo de expressão, né? Mas na realidade o que a pessoa tem é baixa quantidade de fluido vital e a vitalidade dele é menor. Mas existem pessoas, por exemplo, quem tem um poder magnético muito grande era Adolf Hitler, né? Ele dominou um país, ou quase todo um país, né? 80%, 90% da população alemã naquela época eram adeptas do regime nazista. Isso em função do teatro que ele fazia e da sua capacidade magnética. Outros que têm essa capacidade magnética são os hipnotizadores, o hipnólogo. O hipnólogo, quando se utiliza bem do magnetismo, usa desse magnetismo para hipnotizar e ajudar as pessoas. Muitas pessoas se livram de medos e coisas que estão dentro dela que ela não consegue explicar, e através da hipnose se livram disso. Eles continuam respondendo: nesse caso, poderão ser secundadas por maus espíritos, mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico.
que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas e ignorantes das verdadeiras leis da natureza. O mal não existe. Isso é a resposta dos espíritos superiores. Não é o Luiz Herrera que está falando. Aliás, por favor, não acreditem em mim. Vão lá na obra dos espíritos superiores e pesquisem, comparem, cotejem aquilo que eu falo com aquilo que os espíritos superiores respondem. Por favor, façam isso. Não acreditem em mim, não. Eu sou falho. Eu sou um ser humano falho que posso, eventualmente, fazer alguma afirmação falsa ou enganosa. Mas eu me baseio, sempre que eu falo alguma coisa, eu me baseio naquilo que os espíritos superiores ensinaram a Kardec. Eu estou ali sempre dentro destas linhas traçadas pelos espíritos superiores. Não saio delas. Eu não falo da minha opinião. Às vezes a minha opinião diverge da dos espíritos superiores, mas eu não posso aqui falar da minha opinião. Eu tenho que falar da opinião dos espíritos. Quando é a minha opinião, eu falo, isso é minha opinião. Não é? Mas aqui está claro, eu vou ler novamente. Por favor, prestem atenção. A questão de número 552 está na resposta dessa questão. Eles acrescentam a seguinte resposta: mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Eu pergunto aos amigos, aos companheiros que estão aí nos assistindo, qual é a maior de todas as leis de Deus? A maior de todas elas é a lei do amor. Essa é a maior de todas. Não é a lei do ódio, não é a lei da vingança, não são essas leis que as pessoas acham que, se utilizando delas, elas podem prejudicar o terceiro. Não, isso é coisa de ser humano, ignorante, falho, supersticioso, que não conhecem as leis de Deus. É a lei do amor. Esta é a maior de todas as leis. Não é? Os fatos que citam são fatos naturais mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Evidentemente, não entendem por que a pessoa foi prejudicada. Foi prejudicada por sua própria culpa. Pura e simplesmente, não há vítima. Não há vítimas em nenhum sentido. Uma criança sendo assassinada por um marginal, por um homicida, é vítima? Não, não é vítima não. Porque quando a gente vê, quando a gente observa, aqui com os olhos materiais, a gente observa uma criança, um espírito encarnado no corpo de uma criança. Mas ali está encarnado um espírito que pode ser milenar, normalmente o é, não é? E que tem débitos para com as leis de Deus. E desencarna dessa forma, provavelmente porque ela pediu para desencarnar assim, para poder resgatar as suas faltas do passado. Muito bem, questão de número 553. Essas questões são polêmicas e elas suscitam muitas dúvidas. Então, se houver dúvida por parte de algum de vocês aí que está aí pela internet, por favor, façam suas perguntas e nós tentaremos, na medida do nosso conhecimento, responder. Efeito uma da colocação, que o senhor falou agora, né, no caso das crianças, é muito interessante, porque sabemos, né, que são espíritos até milenares, e tem algumas, né, boa parte, a gente vê que age como crianças mesmo, mas tem uma parte que, se a gente observar, são mentirosas desde pequenas, são dissimuladas, cruéis, adulto no papo. Cruéis. Né? E são novas. Eu falo, meu Deus, é uma criança. Mas, assim, uma boa parte também sendo observadas, a gente já, né, fala, olha isso, como pode. São dissimuladas. É interessante, sim. Na realidade, o que está por trás daquele... Só o corpo é de criança. Né? O que está por trás daquele corpo é um espírito milenar, de muitas experiências, com uma inteligência avançada, cuja moral não acompanhou a evolução da inteligência e que, por conta disso, agem como agem. É por isso que, inclusive, nós colocamos uma mensagem agora no Dia dos Pais, homenageando pais e mães, com a questão em que Kardec pergunta se a paternidade é uma missão. E os espíritos confirmam isso. Paternidade é uma missão.
O filho, ele é dado para o pai e para a mãe, para que ele é dado de presente por Deus, vamos dizer assim, a tutela do filho, a tutela daquele espírito, para que pai e mãe eduque. Estava conversando com um amigo nosso, inclusive frequentou a Associação Jauense de Estudos Espíritas, o Michel, a Daniele conhece, e eu estava falando para o Michel, pai e mãe não deve ser amigo de filho, não. Pai e mãe estão na condição de educador. O educador é aquele cara chato que diz não. Exato. Quer dizer, o pai e a mãe têm esse dever. Os filhos, até 11, 12 anos, têm no pai e a mãe um herói e uma heroína. Ali dos 13, 14, 15 para frente são seus inimigos. Na maioria das vezes as crianças consideram os pais como inimigos. A verdade é essa, não me deixa fazer isso, não me deixa fazer aquilo, porque fulano é atrasado, porque fulano... Aí quando chega lá pelos 40 e troló, 45 mais ou menos, vai entender que são seus grandes amigos. Né? Mas o pai e a mãe passam uma vida inteira para ensinar isso para o filho, quando consegue. Porque muitas vezes não consegue isso. Né? Mas tem esse dever, essa obrigação. É nosso dever como pai e como mãe, como pais, né? De fazer isso por esses espíritos, cujos espíritos foram dados de maneira tutelar para que nós cuidemos e eduquemos. Eu costumo dizer, na minha santa ignorância, o seguinte: converse uma vez, converse a segunda, converse a terceira. Não atendeu, joga na parede. Não é? Pelo menos você vai... Eu penso da seguinte maneira, eu nunca precisei fazer isso com meus filhos, mas se for necessário, é melhor fazer do que pecar por não ter feito, porque vai ser cobrado do pai e da mãe esse dever, e cobrado à custa de muito sofrimento. Não é? Quem pede a tutela dos filhos são os pais. Nós pedimos a tutela dos filhos. Então temos esse dever e temos que cumprir rigorosamente esse dever. Por outro lado também é saber que você pediu para nascer. Sim, o espírito eles fazem um acordo, né, Daniel? Há um acordo entre o reencarnante e o pai e a mãe. Olha, eu preciso reencarnar, eu preciso de um pai e uma mãe rigorosa, não é? E às vezes, eu sei que você teve uma mãe assim, né? E um pai maravilhoso, que eu conheci bem o seu pai, né? Eu também tive uma mãe muito rigorosa, um pai muito rigoroso, aos quais eu agradeço muito pela educação recebida. E muitas vezes debaixo de chibata. Psicólogo em casa era o chinelo. Não tinha conversa não tinha esse negócio de autismo. O rigor é aprendizado, né? É necessário. A criança, ela é um ser inteligente, muito inteligente. Não é pouco, não. Não subestime a criança. Não tenha conversas particulares de assuntos íntimos, sejam eles quais forem, relacionados a relações sociais, relacionados a sexo, ou relacionado a qualquer tipo de assunto adulto, na frente de crianças, supondo que elas não estejam entendendo. Entendem sim, e muito mais do que você imagina. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Eu, quando era criança, eu ouvia os adultos conversarem e entendia perfeitamente tudo que estava sendo conversado. Eu estou falando da minha experiência pessoal. E isto vale para muitas crianças. Aliás, hoje em dia, raramente as crianças não são inteligentes. Normalmente são muito inteligentes. Né? Falta o quê a essas crianças? Moralidade. Moralidade. Né? O exemplo dado pelo pai e pela mãe fala muito mais alto que a própria educação dada por eles. Porque é necessário dar a educação, mas é muito necessário, ou muito mais necessário, dar o exemplo. O exemplo, ele realmente arrasta. Não tem as palavras educam, não é? Mas o exemplo arrasta. Por isso que Jesus, ele ensinava com palavras e ao mesmo tempo ele educava com exemplos, não é? Muito bem. Mais alguma coisa, Dani? Legal. Questão de número
Peraí, acho que é 553, né? 553. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. O Félix Capizai, que está conosco, bem-vindo. Félix, a Yara está conosco também, sejam bem-vindos. Estão pelo Instagram. Questão de número 553, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? A resposta dos espíritos, a primeira parte da resposta, a primeira frase deles, deixa bem claro o que significa isso. O de as tornar ridículas. Ninguém domina um outro ser inteligente. Um espírito, não se engane, são seres inteligentes, que não têm corpo físico, apenas isso, viveram aqui como nós, ou em mundos semelhantes a esse. Né? Então esse negócio de dizer, não, eu domino os espíritos, domina nada, você domina como um desencarnado ou um encarnado pode dominar um outro encarnado, ou um desencarnado dominar um encarnado, ou vice-versa, um encarnado dominar um desencarnado, porque ele é pusilânime, ele é fraco, ele pensa de forma errada, então você o domina, não é? Mas domina até que ele desperte, até que ele acorde para essa realidade. Não é? Ninguém tem ascendência sobre a vontade de outra pessoa, a não ser que ela permita isso. Então, isto é apenas ridículo. Se são de boa fé, no caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são charlatanices. Todas as fórmulas utilizadas para dominar os espíritos não passam de charlatanice. Tem um filme que, se eu não me engano, está no HBO Max, se eu não me engano. Como é que chama aquele cara que faz tenta dominar os espíritos pela Igreja Católica? Exorcista? Exorcista. O nome do filme é O Exorcista do Papa. O exorcismo é a maior charlatanice que existe. É o maior charlatanismo. É fórmulas que eles usam, símbolos, medalhas, crucifixo. Os espíritos dão risada desse tipo de coisa. Dão risada. É a maior charlatanice que existe isso. São verdadeiros charlatães. Então por que alguns exorcistas conseguem bons resultados? Porque tem ascendência moral sobre o espírito. Apenas isso. Ascendência moral. Não são os símbolos, as rezas, as fórmulas que dominam os espíritos, mas sim a ascendência moral. Sem ascendência moral, eles dão risada, gargalhadas daqueles que estão tentando dominá-los. Esta é a verdade. Então eles dizem assim: todas as fórmulas são charlatanices. Não há nenhuma palavra sacramental. Nenhuma. O casamento é indissolúvel. Isso é um sacramento. Mentira, pô. Pura mentira. A própria Igreja Católica dissolve qualquer casamento por 10 salários mínimos. Eu tenho documento provando isso. Por 10 salários mínimos, você paga lá na igreja e você dissolve o casamento. Deve ter tido reajuste, hein? Sim, deve ter. Com a inflação agora deve ser uns 20, mais ou menos, né? Mas essa é a realidade, não é? Nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles só são atraídos pelo pensamento. O objetivo desta informação dada pelos espíritos é que nós saibamos que cuidar do pensamento, educar o pensamento, vigiar o pensamento é o mais importante que existe. E não pelas coisas materiais. Eles só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. 553A, pergunta Kardec: certos espíritos não citaram algumas vezes fórmulas cabalísticas? Resposta: sim. Tendes espíritos que vos indicam signos, palavras bizarras, ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazei aquilo que chamais conjuração.
mas ficai bem seguros de que são espíritos que zombam de vós e abusam de vossa credibilidade. 554. Aquele que, pergunta Kardec, aquele que, com ou sem razão, confia naquilo que se chama virtude de um talismã, não pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito? Por que então é o pensamento que age? O talismã não é um signo que ajuda a dirigir o pensamento? Resposta: isso é verdade. É verdade mesmo. Na realidade, quando uma pessoa se posta à frente de uma imagem, seja ela qual for, de Jesus, de Nossa Senhora, de um santo qualquer, né, e ela dirige o pensamento àquela imagem, ela não está dirigindo o pensamento à imagem. E sim, aquela imagem significa, né, tem o significado de representar aquela criatura perante ele, apenas isso. Não tem nada de errado nisso. Não é? Ele poderia perfeitamente dispensar a imagem e apenas mentalizar a figura daquela de Jesus, ou de Nossa Senhora, ou de qualquer outro, sem prejuízo nenhum para o seu pensamento, porque é o pensamento que comanda. Não é? Por isso que eles dão essa resposta. Isso é verdade. Mas a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção, sempre o pensamento. Quem que impõe a intenção, quem que direciona o pensamento é força criativa. O pensamento, ele gera uma corrente magnética. Toda vez que nós pensamos, nós geramos uma corrente magnética. Pensamento é força criadora. Por isso que ele atinge àqueles aos quais dirigimos o nosso pensamento, sejam eles encarnados ou desencarnados, estejam eles aqui na Terra ou em qualquer planeta que estiverem. Nosso ente querido, desencarnado, ele é atingido pela nossa prece, pelo nosso bom pensamento, pelo nosso carinho, pelo nosso amor a ele, pelo pensamento, independentemente de distância, porque o que conduz o nosso pensamento são os fluidos, como o ar conduz a nossa voz, não é? Então, é por isso que eles respondem assim: atraídos, a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção. Se a pessoa tem uma boa intenção, ela atrai um bom espírito. Se ela tem uma má intenção, ela vai atrair um capetinha qualquer que está passando pela rua. E é assim que funciona mesmo, não é? Ele vai atender aquilo que lhe é conveniente. Ele pensa daquela forma, ele age daquela forma, ele vai se unir ao encarnado para alcançar aquele objetivo. Se a pessoa para o qual está sendo dirigido aquele pensamento merecer, ele vai receber. Se pensa daquela mesma forma, se deseja o mal, se é orgulhoso, vaidoso, prepotente, egoísta, né, ele vai receber. Se ele tiver uma moral elevada, ele não vai receber, simplesmente vai voltar para o dono. Ora, é difícil que aquele que é tão simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. Qualquer que seja o caso, isso indica estreiteza e fraqueza de ideias, ou seja, falta de conhecimento. O conhecimento destrói a crença. As pessoas só creem porque são ignorantes. Aquele que estuda não crê, sabe. Uma vez eu falei isso numa entrevista no rádio, estava sendo entrevistado por um locutor que eu gostava muito dele, o William Barbosa, e eu falei para ele: não acredito em Deus. Ele falou: moço, como é que você fala uma coisa dessa no ar? Eu não acredito mesmo. Peraí então, aí como era um sujeito muito, um mestre da comunicação, ele entrou com uma propaganda, né, que era para fazer com que as pessoas ficassem presas, né, a resposta que eu iria dar. Todos os comunicadores fazem isso, né? E depois, quando nós voltamos do intervalo, eu acabei de dar a resposta: eu não acredito em Deus, eu sei dele, né? E complementei a ideia. Então é isso, né? As nossas crenças estão ligadas à nossa ignorância. O saber destrói a crença. Quem sabe de Deus jamais desacredita dele.
Quem não sabe dele acredita. Se perde um ente querido, um filho, um ser amado, acaba desacreditando. Né? Isto é uma coisa tão comum que, se vocês pesquisarem na vossa vida, vocês vão ver que muita gente age assim. Né? Inclusive tem uma música, um samba aí, que eu não vou lembrar o autor agora, que fala assim: eu troquei de mal com Deus. Né? É um Espelho, se eu não me engano o nome do samba. Eu gosto muito daquele samba. E ele fala que num determinado momento da vida dele, ele perdeu o pai e trocou de mal com Deus. Quer dizer, ficar de mal de Deus, né? O sujeito precisa ser muito tacanho, né? Para imaginar que Deus está punindo com a morte do pai, ou estaria punindo. Mas tem gente para tudo nesse mundo, porque cada um está na sua fase evolutiva. Né? E é preciso respeitar isso, a gente respeita. Mas tenta passar o conhecimento, tenta ajudar as pessoas a entenderem melhor as coisas. Né? Porque ninguém vai cometer pecado se ele deixar de crer em Deus. Muito pelo contrário. Deus vai ficar muito agradecido, porque é mais um esclarecido e não menos um. Qualquer que seja o caso, isso indica estreiteza e fraqueza de ideias, que dão aso aos espíritos imperfeitos e zombadores, que dão ensejo, que dão oportunidade a que esses espíritos zombadores, imperfeitos, ajam na vida dele. Né? Começa a bateção dentro de casa, na casa da minha avó, mãe do meu pai. Né? Eles estavam todos dormindo, contados pelo meu pai. Né? Eles eram evangélicos, depois se tornaram evangélicos. Na cozinha, uma barulheira violenta, todo mundo imaginando que estava tudo quebrado na cozinha, uma barulheira de panela caindo, de coisa arrebentando, casa de sítio. Vocês imaginam, no sítio, 3, 4 da manhã, 2 da manhã, silêncio total, né? Silêncio sepulcral. Aí cai panela, cai copo, cai não sei o que, barulho de coisa quebrando. Levantava todo mundo, eles eram apenas em 15 na casa deles. Né? Levantava todo mundo, ia na cozinha ver o que estava acontecendo. Não tinha nada, estava tudo arrumado, estava tudo certo. Fenômeno de efeitos físicos que aconteciam na casa. Certamente havia ali um médium de efeito físico, ou nas imediações, né? Mas era na casa, eu sei que era na casa. Né? E os fenômenos aconteciam. Então, é por aí. Os espíritos brincam, zombam daqueles que são ignorantes. Zombam. Essa é a realidade. Falam, chamam o nome da pessoa, gritam alto: ô fulano, você estava me chamando? Eu não chamei ninguém, não. E o pessoal acha claramente que alguém lhe chamou e tal. Né? Isso... Olha, que tem momentos que eu tô assim, hein? Mas isso é muito comum. As pessoas não revelam isso, Dani. Você está revelando porque você é espírita e tem conhecimento. Mas as pessoas não revelam isso de medo de serem mal entendidas. Elas pensam assim: se eu revelar isso, eu vou ser entendido, eu vou ser tido como louco. E eu não quero que as pessoas imaginem que eu seja louco. Não é? Mas isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Né? Vozes, barulhos insólitos na parede, em objetos, etc. Isso é muito comum. Porque os espíritos querem chamar a atenção de alguma maneira. E se eles percebem que tem no ambiente alguém sendo capaz de ser chamado a atenção com aquele ato que eles estão... Aí eles recrudescem a coisa e agem mais ainda. Que é para chamar a atenção mesmo. Agora, só um detalhe, Luiz, que esses barulhos, essas manifestações através dos sons, não significam que são somente maus espíritos, né? Não. Deixa eu ver aqui só um minutinho. O Cleone está conosco. Boa noite para você também, Cleone. Seja bem-vindo, viu? Está conosco lá pelo Facebook. Não significa. Pode ser uma maneira de um bom espírito lhe alertar para alguma coisa. Eu vou contar uma experiência pessoal, se vocês me permitirem, e isto resultou na salvação da vida da minha mãe naquele momento. Tá bem? Eu cheguei em casa, na casa do meu pai, já morava aqui em Jaú, estava viajando, eu viajava todo mês para São Paulo. Cheguei na casa do meu pai, não tinha luz, a sala estava numa penumbra e minha mãe tinha acendido uma vela numa mesa de centro. Naquela época era moda ter mesa de centro. Né? Então minha mãe colocou uma vela dentro de um cinzeiro, que já não se usava mais há muito tempo em casa, e acendeu a vela no cinzeiro e colocou no centro da mesa. Eu sentei no sofá, comecei a conversar com meu pai, com minha mãe. Dali a pouco eu vejo a chama da vela. Imagine uma chama de uma vela, virada ao contrário.
Aquilo me chamou a atenção fortemente. Eu falei para minha mãe, minha mãe não estava muito boa. Desde que eu tinha chegado de São Paulo, ela estava reclamando que não estava muito boa. Falei, arruma a mala já que nós vamos embora para o hospital agora. Mas como? Vamos embora para o hospital já. Eles tinham um seguro de saúde na época, muito bom, dado pela Nestlé. Obrigado, Nestlé, por isso. Obrigado pela ajuda que deram para meu pai e para minha mãe. E eu levei ela para o hospital. Ela teve uma crise de angina. Se ela não estivesse naquele momento no hospital, certamente, muito provavelmente, ela teria desencanado. Então, é assim que eles agem. Eles podem agir através de coisas materiais, porque eu sou cego, surdo e mudo. Embora seja médium ostensivo, eu sou cego, surdo e mudo. Algumas vezes ouço, recebo as ideias dos espíritos, sou inspirado, né? Mas eu não vejo absolutamente nada, e sentir, às vezes sinto algum arrepio, alguma coisa, percebo a presença dos espíritos, mas esse foi um caso assim patente, né? De que o espírito estava chamando a atenção para aquela dificuldade da minha mãe, e foi providencial, né? Então é possível sim, um bom espírito nos chamar a atenção de alguma forma para nos ajudar. Questão de número 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Olha, muita gente morreu na Inquisição por conta disso, hein? Era tido como feiticeiro e era colocado na fogueira, literalmente. Se tivesse mancha, né, na barriga, piorou, então. Aí já não tinha desculpa. É verdade. Resposta dos espíritos superiores. Esses aqui chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, que possuem certas faculdades, como o poder magnético ou a dupla vista. Quando eles usam essa sua capacidade para promover o bem, fazem isso. Vocês já foram benzidos por uma benzedeira? É quase que incomum, né? As pessoas não terem sido, em algum momento da sua vida, benzidos por uma benzedeira. A benzedeira faz isso. Ela utiliza-se de um raminho de planta, né, que ela tem em casa normalmente, e através daquele ramo de planta, ela transfere fluidicamente o magnetismo necessário, o magnetismo humano necessário à necessidade daquele que está sendo atendido. Eu fui levar a minha Ju, uma vez, numa benzedeira, ela não estava se sentindo bem. Eu cheguei lá e falou, quem precisa de ser benzido é você, não é ela não. E realmente eu estava com uma dor na perna muito forte naquele momento, e ela me ajudou bastante, né? Então é disso que ele está falando, né? Às vezes essas pessoas são mal entendidas e são chamadas pejorativamente por aqueles que são ignorantes do fato de feiticeiros. E não são não, né? Não no sentido pejorativo do termo. Como fazem coisas que não compreendeis, a julgais dotadas de poder sobrenatural. E não é um poder sobrenatural, porque magnetismo todos nós temos. A mamãe, quando tem um filhinho recém-nascido, ou de pouca idade, e o vê chorando, e às vezes impossibilitado naquele momento de levá-lo ao médico, por alguma razão, impõe a mão sobre o filho e faz uma prece, independentemente de ser espírita ou não. Uma mãe católica, uma mãe evangélica, não é? Impõe a mão sobre a criança e faz uma prece. E às vezes conseguem resultados inimagináveis. Ela nada mais está fazendo o que uma benzedeira faz, transferindo fluidos àquela criança, e a criança, ela se sente bem naquele momento, porque são retirados os fluidos malsãos e depositados os sãos. É isso que fazem os médiuns transferidores de fluidos, que são chamados de médiuns passistas. Não é, ninguém é da Mangueira, do Salgueiro, para ser passista, né? É um nome completamente errado. É errado porque é desconhecido no meio espírita qual é o processo do passe, não é? Na realidade, estão transferindo fluidos para as pessoas, e as pessoas se sentem bem. Raramente as pessoas saem de uma sala de passe mal. Raramente. Eu nunca vi isso lá na Associação Jauense. Pelo contrário, as pessoas sempre agradecendo, né, quando tinham possibilidade, pelo que receberam.
Quer dizer, isto é comum no centro espírita e é comum uma mãe transferir fluidos para o seu filho e ajudá-lo naquele momento. Como fazem coisas que não compreendeis, a julgais dotadas de poder sobrenatural. Vossos sábios não passaram muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Uma pura realidade. Kardec acrescenta a seguinte explicação. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu muitas fábulas e em que fatos são exagerados pela imaginação. Aliás, vou fazer aqui um parênteses para esclarecer que Kardec foi um estudioso do magnetismo, era mesmerista, estudava Mesmer. Quem quer saber quem era Franz Anton Mesmer, digite lá no Google, Franz Anton Mesmer, e vocês vão saber o que este homem, com a ajuda dos que o antecederam, descobriu a respeito de magnetismo. O magnetismo é estudado desde sempre na humanidade, né? Porque ele é um fator presente, é uma força presente no corpo humano e pode, quando bem utilizado, ajudar e muito as pessoas. E Kardec estudou o magnetismo, Franz Anton Mesmer, antes de descobrir as leis que regiam os fenômenos espíritas. O conhecimento esclarecido destas duas ciências, espiritismo e magnetismo, olha como é que Kardec se refere ao espiritismo. Trata-o como ciência, que se resume numa só, mostrando a realidade das coisas e a sua verdadeira causa. E o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é impossível, porque revela o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de crença ridícula. Quando estudado, as crenças se tornam saber, e o saber destrói a crença proporcionalmente. Questão de número 556. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. Certas pessoas têm realmente o dom de curar por simples contato? Observem, notem, prestem atenção na resposta dos espíritos superiores. O poder magnético pode chegar até isso. É verdadeiro. Eu tenho experiências pessoais, muitos amigos dentro da doutrina espírita têm essas experiências. Isso é verdadeiro. É possível, quando se utiliza bem do magnetismo humano, se ajudar e muito uma pessoa necessitada fisicamente e espiritualmente, naturalmente. Quando é secundado pela pureza de sentimentos, por uma vontade e um desejo ardente de fazer o bem, como ele diz aqui, né? Porque então os bons espíritos auxiliam. O magnetizador, nem sempre, mas algumas vezes, no caso do passe espírita, é sempre secundado por um bom espírito. O passe espírita é isso, né? É o magnetismo do médium, transferidor de fluidos, com o magnetismo dos espíritos, ou fluido espiritual, melhor dizendo, dos espíritos. Se faz ali uma mistura, um amálgama, e esse amálgama ele é feito com o propósito de auxiliar exclusivamente aquela pessoa que está recebendo o passe, não é? Ele é pessoal, vamos dizer assim, ele é dirigido para aquela pessoa, não é? E o magnetizador, ele não precisa do espírito para conseguir as curas. Ele, pelo seu próprio poder magnético, ele pode alcançar sem o auxílio dos espíritos. Mas se ele tiver uma boa intenção, normalmente ele é secundado pelo seu espírito guia. E acontece quase que a mesma coisa que acontece dentro de uma sala de passe, guardadas as devidas proporções, porque o magnetizador que alcança uma cura sem o auxílio dos bons espíritos é porque ele tem um poder magnético muito grande e o utiliza com boa intenção para auxiliar uma pessoa necessitada. Mas é necessário desconfiar da maneira por que as coisas são contadas
por pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. O magnetismo não é antinatural, não é uma coisa excepcional. O magnetismo todo mundo tem, em maior ou menor quantidade, todo mundo tem, indistintamente. Há aqueles que têm um poder magnético muito grande. Poder magnético, repito, humano não tem nada a ver com o magnetismo dos metais. São coisas distintas. Aquilo que une os planetas, que faz com que um fique perto do outro, isso é magnetismo gerado pelos metais. O magnetismo humano vem do fluido vital, da quantidade de fluido vital recebido por cada um ao reencarnar, né? Mas todos nós indistintamente temos, uns mais e outros menos, e é possível agir através do fluido vital, desse magnetismo, auxiliando e muito aqueles que nos pedem ajuda. É necessário também desconfiar dos relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade em proveito próprio. E, aliás, Kardec falou isso aqui, escreveu isso aqui em 1857, e o que nós temos parece que está escrito para hoje, né? Parece que ele está revelando coisas atuais, porque o que tem de gente interesseira e maldosa, né, usando ou dizendo que se utiliza de poderes especiais e tal, para ganhar lá os seus 10%, é uma coisa que absurda. Né? E para encerrar este capítulo 9, tem aqui o item de número 13. Alguma pergunta, alguma dúvida a respeito disso que nós falamos? Aqui no Facebook não tem ninguém, aqui também no Instagram ninguém fez pergunta nenhuma. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, tá tudo bem? Tá. Muito bem. Item 13. Bênção e maldição. A questão é do número 557. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a quem são lançadas? Resposta: Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpável aos seus olhos. Como temos as tendências opostas do bem e do mal, pode nesses casos haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria. Mas essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus e como acréscimo de prova para aquele que a sofre. O sujeito pensa o mal, age dentro do mal, é desonesto, é mentiroso, é hipócrita. Então ele recebe proporcionalmente em função daquilo que ele faz, daquilo que ele pensa. Por isso que Deus permite esse tipo de coisa. É permitido com o propósito de ensinar. Nunca é o mal pelo mal. Não é? É o desconforto que nós chamamos de mal em função de um bem maior. É sempre assim. É sempre em função do bem, nunca em função do mal. O mal não existe. Nós chamamos de mal aquilo que nos traz desconforto. É por isso que nós chamamos de mal. Mas tudo aquilo que nos traz conforto, ainda que seja mal, é chamado de bem. Né? Ah, eu gosto muito do cigarro, o cigarro me acalma. Acalma quem, cara pálida? Acalma quem? Não acalma ninguém, cigarro não acalma ninguém, maconha não acalma ninguém. É tudo uma grande falsidade pensada por mentes que são viciadas e gostam do vício. Apenas isso. De resto, o mais frequentemente se maldizem os maus e bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Esta não fere o amaldiçoado se ele não for mau, e a sua proteção não cobre aquele que não a mereça. É muito comum, e vocês vão lembrar comigo agora, de filmes em que o sujeito é um baita de um traficante de droga e ele vai sair de casa, normalmente filmes mexicanos, é muito comum ver isso, e ele vai sair de casa e ele pede a bênção para a mãe, e a mãe faz o sinal da cruz na frente dele e fala algumas palavras e tal, né, que Deus te bendiga, que Deus te acompanhe, né?
É muito comum isso. Então, como pode Deus abençoar uma pessoa que pensa e age daquela forma? E o inverso também é verdadeiro. Você pode amaldiçoar o quanto você quiser uma boa pessoa, porque essa maldição nunca vai chegar perto daquela pessoa. Jamais vai atingi-la, porque ela não merece. O mal, ele só é permitido às pessoas que o merecem. E repito, o mal é tudo aquilo que nos traz desconforto, tristeza. Na realidade não é mal, é um bem. Sempre em função de um bem maior. Esta é a realidade. Quando o pai e uma mãe dizem Deus te abençoe, e o filho merece essa bênção, vocês podem ter certeza absoluta que Deus o irá abençoar. Com certeza. Nós temos aqui um rodapé que é nota do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: o problema da bênção e maldição, como você vê, reduz-se ao plano das relações psíquicas, amplamente estudado neste livro e atualmente em pesquisas parapsicológicas. O professor era vamos dizer assim, um adepto da parapsicologia. Eu não sou, né? Para mim, parapsicologia é muito falsa, né? Ela tira da doutrina espírita as suas bases, as suas leis, os seus fundamentos para dizer que são delas. E isso, para mim, tira dela qualquer mérito. Minha opinião. Mas um dos pontos mais importantes desse capítulo é o de número 522, onde aparece o conceito instinto espiritual como lembrança das provas escolhidas. Não confundir esse conceito com o instinto biológico, tratado nos números 589 e 590. Muito bem. Eu acho que nós poderíamos deixar o capítulo 10 para nós iniciarmos na próxima quarta-feira. O que vocês acham? Faltam 10 minutos, dá para a gente ler umas 2 ou 3 questões ainda. Começamos o capítulo 10? Olha, você que sabe. Acho que a gente podia aproveitar o tempo, né? É tão gostoso, né? Vamos aproveitar? Então vamos lá. Capítulo 10, o livro continua sendo o livro segundo, ocupação. Aliás, é o livro segundo, capítulo 10, ocupação e missões dos espíritos. Ocupação e missões dos espíritos. É disso que trata esse novo capítulo. A questão é de número 558. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal? Resposta dos espíritos superiores: concorrem para a harmonia do universo. Se você acha que é pouca coisa, amigo, olha a resposta dos espíritos superiores. Nós, independentemente do grau de evolução, concorremos para a harmonia do universo. Lá, o bichinho lá no meio do mar, né, que morre e o molusco cai sobre o outro e forma uma ilha, ele está colaborando para a harmonia do universo, para o equilíbrio dos mares, etc. Assim somos nós, os espíritos. Quando atingimos a fase nominal, independentemente do grau de evolução, malgrado a vontade do homem, colaboramos para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, não existe contemplação. Depois que morre, não fica sentado na nuvenzinha, balançando os pezinhos, não, que não é assim que funciona, não. Ocupação constante, trabalho. A vida material, ela é feita de trabalho. Quem não trabalha, o ocioso, passa fome. E passa fome merecidamente. Aquele que trabalha, não. E na vida moral, na vida espiritual, é a mesma coisa. Trabalho constantemente. Mas nada tem de penosa como o da terra. Evidentemente, né? Aqui, para você levantar cedo, você tem que enfrentar frio, chuva, sol, calor e etc. Lá no mundo espiritual não existe isso, né? É muito menos penosa. Porque o espírito ele não está localizado,
Ele não tem um endereço fixo e nem circunscrito, nem fechado em lugar nenhum. Esse negócio de colônia é conversinha de romance, para quem gosta de acreditar em bobagem, não é? Em besteira. Então lá é trabalho, constantemente. O espírito trabalha. Ele tem a sua atividade, ele tem os seus compromissos e trabalha tanto quanto ou mais do que aqui. Eu acredito que mais. Eu particularmente acredito que mais. O sujeito olha no caixão e fala assim, ai, que feliz, descansou. Descansou nada, velho. Aí que vai começar a batalha dele. Aí que vai começar a grande briga com a vida. Pois não está sujeita à fadiga corpórea, nem às angústias da necessidade. Questão de número 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? Olha a resposta deles aqui. Todos têm deveres a cumprir. Todos, indistintamente. Os piores estão cumprindo o seu dever para com a natureza? Estão. Estão sim. Estão cumprindo o seu papel para o qual Deus os designou. Não é? Ah, mas designou para praticarem o mal? Absolutamente. A prática do mal é uma opção pessoal. As pessoas enveredam pelo caminho que acham que devem. Livre arbítrio. Não é? Mas mesmo assim, praticando o mal, fazendo o mal, estão ensejando a oportunidade de outros progredirem, através do mal praticado por ele. Melhorarem a sua condição moral e intelectual. Principalmente a intelectual. E o mais importante, entre a evolução moral e a evolução intelectual, é a intelectual. Porque evoluindo intelectualmente, o espírito aprende a discernir, a separar o que é bom daquilo que não é. E, consequentemente, evolui moralmente. Não é? Mas a evolução intelectual é mais importante que a evolução moral num primeiro momento. Depois vão se igualar ou vão caminhar juntas, né? A partir de um determinado momento da evolução do espírito. Mas no momento que nós vivemos aqui na Terra, é muito mais importante a evolução intelectual do que a moral. Porque ela ajuda no discernimento, na capacidade do espírito em separar o que é bom daquilo que não é bom para ele. Ele arremata a resposta dizendo o seguinte: o último dos pedreiros não concorre tão bem para a construção do edifício como o arquiteto? Às vezes até mais, dependendo da capacidade dele. Questão de número 560, pergunta dos espíritos superiores a Kardec. Os espíritos têm, cada um, atributos especiais? Resposta dos espíritos superiores. Atributos são qualidades especiais? Resposta. Vale dizer que todos temos de habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Você vai habitar em todos os lugares, todos. Coreia do Norte, Rússia, França, Alemanha, Bélgica, Holanda. Por quê? Nós precisamos extrair todo o conhecimento que o planeta Terra permite ao espírito. Sem isso ele não deixa a Terra. Sem isso ele não deixa a Terra. Enquanto houver algo a aprender aqui, seja ele moral ou intelectual, o espírito vai habitar o planeta. Depois que ele extraiu todo o conhecimento possível, ele vai para um outro lugar, para um outro planeta. Eles dizem assim, em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente às funções concernentes a todos os planos do universo. Mas, como se diz no Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Assim, este cumpre hoje o seu destino neste mundo, aquele o cumprirá ou já cumpriu em outro tempo sobre a terra, na água, no ar e etc. Na água, no ar e etc. Quer dizer, animais, vegetais, minerais, passamos por todos os reinos até atingir a fase nominal para viver as experiências que nós vivemos como homens. Vamos marcar aqui a questão de número 561 para nós retomarmos no próximo dia 23 ou na próxima quarta-feira. 561, né? Isso. Deixa eu falei, mas eu não prestei atenção. 561. 561, é isso. A questão é de número 561.
Muito bem. Se não houver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida por parte dos nossos irmãos que estão acompanhando os nossos estudos em conjunto desta noite, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Para mim, não. Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem e a determinação para orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.